Olá pessoal, Luiz Cora, novamente. Esse artigo aqui eu publiquei nos Estados Unidos em 2016. Foi o primeiro caso de reversão de espasmo cerebral na UTI, na época eu fazia a terapia intensiva nos hospitais aqui em Joinville. E fizemos um paciente que tinha uma aneurisma roto de artéria cerebelosa. Foi feita a exclusão da artéria, mas permaneceu com vasoespasmo e uma dose elevada de morfina, totalmente obnubilado. A gente fez um Doppler transcraniano, uma eletroacupuntura e repetiu em 5 horas. Depois de 5 horas, depois de ter feito a eletroacupuntura, houve reversão das escalas de espasmo cerebral, o índice de Sostiel e Lindegard, eles reduziram, bem como 20 horas depois a gente conseguiu retirar a bomba de morfina. Então, como primeiro caso publicado no mundo, utilizando uma racionalidade que a eletroacupuntura de baixa frequência, ela consegue produzir vasodilatação, que é o que a gente queria neste caso, e a vasodilatação ajudou no controle da dor desse paciente e ele saiu sem sequela nenhuma. Bom estudo. Valeu. Imagina só, uma técnica milenar resolvendo uma crise neurológica, uma daquelas que nem os remédios mais fortes de hoje em dia conseguem dar conta. Parece coisa de filme, né? Mas a gente vai mergulhar hoje na história de um caso real que sugere que isso é, sim, possível. A questão que fica é essa, né? Será que uma terapia antiga pode, de fato, ajudar a gente a resolver uma emergência médica super moderna? Pois bem, hoje a gente vai fundo num estudo de caso que é, olha, surpreendente. Ele coloca exatamente essa ideia à prova, misturando conhecimento antigo com medicina de ponta e o mais doido, tudo isso acontecendo dentro de uma UTI. Bom, para entender essa história, a gente precisa começar pelo início, que é bem dramático. Pensa num homem de 32 anos, super saudável, vida normal, que de repente é encontrado inconsciente no chão do banheiro, um colapso do nada. Chegando no hospital, o diagnóstico vem rápido: hemorragia subaracnoideia. O que é isso? É uma emergência médica gravíssima. Basicamente, um aneurisma se rompe e começa a vazar sangue num espaço super delicado, bem ao redor do cérebro. É como se um cano principal estourasse na sala de controle do corpo. E os sintomas são assustadores. A gente está falando de uma dor de cabeça que os médicos chamam de trovoada, de tão forte e repentina que é. Além disso, perda de consciência, náusea, vômito, rigidez no pescoço, até uma sensibilidade extrema à luz. É uma condição com risco altíssimo de complicações bem graves, podendo levar à morte. Então, a equipe médica corre para tratar o aneurisma, para estancar aquele sangramento. Mas quando tudo parecia que ia começar a melhorar, surge um segundo problema. E esse é um dos mais temidos dentro de uma UTI. Essa complicação se chama vasoespasmo cerebral. O nome é técnico, mas a ideia é simples e muito perigosa. As artérias do cérebro começam a se contrair, a se fechar. Isso diminui drasticamente o fluxo de sangue e oxigênio, o que pode levar a um derrame. É, de longe, o problema mais comum e mais perigoso para quem sobrevive à hemorragia inicial. Para ter uma ideia mais clara, é só olhar essa comparação. De um lado, uma artéria normal, aberta, permitindo que o sangue flua livremente. Do outro, uma artéria em vasoespasmo, toda contraída, apertada. É como se alguém pegasse um alicate e apertasse a mangueira de combustível do cérebro. O resultado é um engarrafamento crítico, que deixa partes do cérebro sem suprimento. E aqui a situação fica desesperadora. O paciente sentiu uma dor de cabeça terrível e estava super agitado. A equipe médica tentou de tudo, inclusive analgésicos opioides potentíssimos como fentanil. E nada, simplesmente não funcionava. O tratamento convencional não estava dando conta e o paciente continuava sofrendo muito. Bom, com todos os recursos modernos falhando, a equipe médica se viu num beco sem saída. E foi aí que eles decidiram tentar algo radicalmente diferente: recorrer a uma prática de mais de 2.000 anos. A aposta foi na eletroacupuntura. O que é isso? Pense na acupuntura tradicional, com as agulhas em pontos específicos do corpo. Agora imagina conectar essas agulhas a um aparelhinho que passa uma corrente elétrica bem suave entre elas. É basicamente isso, uma fusão da sabedoria milenar sobre os pontos nervosos com a tecnologia moderna de estimulação elétrica. E como foi esse procedimento?
Bom, primeiro, agulhas esterilizadas foram colocadas em pontos bem específicos da cabeça e do pescoço do paciente. Depois, um aparelho enviou uma corrente elétrica bem pequena e pulsante entre essas agulhas. A sessão inteira durou só 30 minutos. Tudo isso ali mesmo, no leito da UTI. Tá, mas e aí? Funcionou? O que aconteceu depois desse tratamento tão inusitado? Os dados vão contar essa história pra gente. Olha só que impressionante essa mudança física. Esse gráfico mostra a velocidade do fluxo de sangue no cérebro. A barra da esquerda, antes da IA, mostra uma velocidade altíssima. Isso significa que a artéria estava super apertada, o sangue passando com dificuldade. Agora olha a barra da direita, depois da IA. A queda é absurda. Isso indica que as artérias relaxaram, se abriram e o fluxo sanguíneo começou a voltar ao normal. E isso depois de uma única sessão. Mas os números só contam parte da história. O impacto humano é o que realmente impressiona. Essa citação do estudo diz tudo. O tratamento permitiu que ele finalmente dormisse sem agitação. E 20 horas depois, já foi possível até retirar a bomba de analgésico que ele mesmo controlava. Aquela dor de cabeça intratável finalmente foi embora. Foi necessária mais uma sessão para cuidar de uma dor que ainda restava, mas o resultado final foi uma recuperação completa. O paciente teve alta do hospital sem nenhuma sequela neurológica e pode voltar para a vida normal dele. Para um caso grave como esse, é um desfecho simplesmente espetacular. Ok, o resultado foi incrível. Mas a pergunta que não quer calar é: como? Qual é a ciência por trás desse alívio quase milagroso? A primeira hipótese dos pesquisadores é que a eletroacupuntura ajudou a reequilibrar o sistema nervoso. Pensa assim, a gente tem um sistema de luta ou fuga, que acelera tudo, e um de descanso e digestão, que acalma. No caso do paciente, o de luta ou fuga estava descontrolado, fechando as artérias. A EA parece ter ajudado a desligar esse modo de alerta e a ligar o modo de relaxamento. A segunda explicação é fantástica. Parece que as frequências elétricas usadas no tratamento são conhecidas por estimular o corpo a liberar seus próprios analgésicos. É isso mesmo, o corpo foi incentivado a produzir suas próprias endorfinas, que são como uma morfina natural, super potente. E por último, mas não menos importante, o procedimento parece ter também um efeito anti-inflamatório. Ele teria conversado com o sistema imune através de um nervo super importante, o nervo vago, acalmando a inflamação no cérebro, e a gente sabe que controlar a inflamação é crucial depois de uma lesão como essa. Certo, resultados incríveis, possíveis explicações científicas, mas na prática, o que esse caso único significa para o futuro da medicina? Vamos colocar as coisas em perspectiva. A primeira coisa, e a mais importante de todas, é lembrar deste número, 1. Toda essa história fantástica, todos esses dados, são baseados na experiência de um único paciente. E os próprios pesquisadores deixam isso bem claro. Eles dizem que são necessários estudos maiores, mais controlados, para confirmar se a eletroacupuntura é mesmo uma técnica tão importante. Ou seja, isso não é uma prova final, mas é com certeza um chamado muito forte para a ciência investigar isso a fundo. E no fim das contas, esse caso nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Fica a pergunta: que outras descobertas médicas incríveis podem estar aí, bem na nossa frente, escondidas em práticas antigas? Talvez só esperando que a gente olhe para essa sabedoria com um pouco mais de curiosidade e com as ferramentas da ciência moderna.